vamos aí meditar na palavra de Deus? Vamos? Então vamos lá. Eu deixei o versículo aí, não deixei? A palavra de Deus, vamos abri-la, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Bota naquela, na Almeida não, bota na outra, tá, irmão? Colossenses capítulo 2, versículo de número 13 e 14. O tema de hoje é exemplo de Jesus Cristo. Exemplo de Jesus Cristo. Olha o que diz ali. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados, anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Ferreira, irmão. Mesmo versículo na outra versão, para todo mundo entender muito bem. 13. A isso. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Outro versículo, irmão. Você sabe qual é, né? Romanos 7 e 8. Deixa nessa versão mesmo. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Outro versículo, irmão. Hebreus 10, 16 e 17. Diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mente as inscreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Tu és bom demais, Jesus. Tua palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, e o Senhor perdoou todos os nossos delitos. Diz a Tua palavra que o Senhor cancelou toda a dívida que era contra nós. Diz a Tua palavra que foi de uma vez por todas nós obtivemos a eterna redenção pelo Seu derramamento de sangue, e por esse derramamento de sangue nós recebemos o perdão divino. Eu oro em nome de Jesus para que o Teu povo compreenda o Teu exemplo, Senhor, porque o Senhor deixou um grande exemplo, o exemplo do perdão, e nós queremos como igreja viver isto, Pai, vivermos perdoando uns aos outros, não guardando rancor de ninguém. Eu oro pela nossa mente, que estejamos todos em paz, para a glória de Jesus, e o povo fiel à palavra, digam todos amém, e amém, e amém. Santo, aplauda o Senhor.
Glórias a Deus. Obrigado, meu irmão cooperador. Obrigado a todos os cooperadores, cooperadoras dessa família que cresce na graça de Deus, que cresce no conhecimento de Jesus. Nós estamos falando sobre algo que para mim deveria ser número um para a nossa vida, é sabermos que somos perdoados por Jesus Cristo. Diga comigo, eu fui perdoado. Não, mas diga com alegria, parece que você não foi. Diga, eu fui perdoado. Cadê o sorriso? Não estou vendo você sorrir. Ah, você está de máscara. Eu fui perdoado. Diga, eu fui perdoado. Como é bom você sentir. Você tem que sentir isto dentro de você. Porque a Bíblia diz que acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Diz que Jesus, não existe nenhuma maneira, está escrito ali, não sou eu que escrevi isso. Ele diz: não existe nenhuma maneira que vai fazer Jesus lembrar dos meus pecados. Você está vendo isso aqui, irmão? Você sabe que a existência das doenças, da morte, ela entrou por causa do pecado. Hoje a humanidade sofre de peste, de praga, de dores horríveis no corpo. Isto é uma consequência do pecado. Mas eu quero te trazer uma boa notícia, que Jesus morreu para perdoar o pecado. Mas nem todos recebem o perdão. A maioria da humanidade vive carregando um pecado. Diz lá Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então diz que havia uma dívida que estava em aberta, e ninguém pagava, ninguém podia pagar, nem nós, nem ninguém, e diz que Jesus veio e pagou essa dívida. Diga, Jesus pagou a dívida. Se sinta perdoado, se sinta perdoado. Quando você se sentir perdoado, você vai se sentir amado, e se você se sentir amado, você vai se sentir protegido, e se você se sente protegido, você vai se sentir curado, abençoado, próspero por aquele que te perdoou. Mas o Senhor vai falar sobre o exemplo, eu estou aqui no celular porque a mensagem está aqui no meu aparelho celular, tá? Por isso que eu estou olhando aqui para ele. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Colossenses, no capítulo 3, Colossenses 3, versículo 12, vamos ler até o 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então a Bíblia fala que nós somos eleitos de Deus. Mas não é só ter o conhecimento de eleito de Deus e viver de qualquer maneira. Você tem que se revestir como eleito de Deus, de santos e amados, de ternos afetos e de misericórdia. Misericórdia, tenha misericórdia no seu coração. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Olha o que faz você estar reunido aqui. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. É o perdão que nos faz nos reunir aqui. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e talvez você tenha motivo de queixa contra alguém aqui, mas mesmo assim você está reunido. Quando você se reúne com a tua família, talvez você tenha uma coisa no coração, que a tua irmã fez isso, tua irmã fez aquilo, o teu primo fez aquilo. Esse final de ano é um momento que todo mundo se reúne, as famílias se encontram, e fica aquele sentimento no coração, que pessoas carregam isto há anos, e isso tem gerado doença na pessoa. Isso tem gerado, toda pessoa que não tem o coração cheio de misericórdia, são pessoas amarguradas, porque elas não se sentem perdoadas.
a pessoa só libera perdão quando ela se sente perdoada. Nenhum de nós merecíamos estar perdoado, irmão. Você é salvo, eu sou salvo pela graça de Deus. Diga assim, pela graça de Deus. Diga, pela graça eu sou salvo. Então diz, passa à frente, irmão. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Esse é o exemplo. Assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Se você não se... Porque a religião, ela é terrível. Ela cria uma fantasia no coração dos religiosos, como se o vestir, ou o cabelo, ou a unha pintada, ou o batom, isto tem a ver com o cristão. O verdadeiro cristão é aquele que tem o seu coração cheio de perdão. Porque se você não perdoa, você vai ser atormentado. Toda pessoa que não libera o perdão, ela é como se ela tomasse o veneno e ficasse esperando o outro morrer. Se você não libera o perdão para quem te maltratou, para quem te perseguiu, para quem te fez mal, é você que definha, é você que deixa de dormir, é você que fica se entupindo de remédios. Tem gente que tem o coração cheio de amargura, essa pessoa exala amargura porque ela não se sente amada. Eu quero te dizer, a partir desta noite, se sinta amada pelo menos por aquele que é o autor do amor, que é Jesus. Se você começa a receber esse amor, que você não pode ver, você não o vê, mas Ele me perdoou, Ele poderia me mandar para o inferno, mas Ele preferiu escolher se sacrificar no meu lugar e me direcionar para o céu. Então, esta é a prova do amor de Deus. Então, você tem que sentir no teu coração que você é amado. E se alguém sente no coração que é amado, é fácil. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Se você tem amor, automaticamente esse liberar é rápido. Pastor, mas o senhor não sabe, e você também não sabe das histórias, dos sofrimentos que eu passo como pastor, e também que já fiz muitos sofrerem também, né? E passo e perdoo e recebo o perdão. Então a vida aqui na terra é assim, você perdoa e recebe o perdão. Não tem graça eu ficar arrastando coisas, se a Bíblia diz, perdoe. Então se ele deixou o exemplo, se eu quero ser um imitador de Cristo, eu tenho que perdoar. Você vai refletir sobre isto, sobre a tua vida. É uma mensagem para nós refletirmos. Por que eu estou atormentado? Por que essas dores? Vou no médico, tem muita gente que vai ao médico e não encontra nada, mas sente dores horríveis. Não tem tumores, não tem câncer, não tem nada, mas tem dores de mágoas, dores do passado, às vezes um passado de 30, 40 anos atrás, que as pessoas trazem. Irmãos, o cristão, ele não tem passado, o passado foi cancelado. Alguém que está em Cristo tem o passado cancelado por aquele que pode lançar no inferno. Então, se alguém não te perdoa e você já se arrependeu do que você já fez, siga a sua vida. Você não deve ficar implorando para alguém, não quer me perdoar, não quer me perdoar, não quer me perdoar. Você tem que seguir a sua vida. Você já se arrependeu? Sim, siga a sua vida. Siga a sua vida em paz. Passa à frente, irmão. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também foste chamado a um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então eu queria deixar essas passagens bíblicas com vocês, mas queria deixar algo
eu sou grato a Deus. Quantos é grato a Deus aqui, irmão? Nós estamos vivendo um período que muita gente está indo embora. Talvez alguém que esteja aqui perdeu alguém, ou da família, ou um conhecido, ou um parente, ou algum amigo de um amigo. Então muita gente partiu, foi embora. Não vamos ver tão cedo, a não ser naquele grande dia. Então eu quero agradecer a Deus, eu quero ter um momento de gratidão a Deus, por Ele ter me permitido chegar aos meus 60 anos e alguns meses. Então eu sou grato a Deus por Ele me preservar a vida. Não é de hoje que Ele me preserva a vida. Eu já tive entre a vida e a morte numa briga de gangue, de rua, né? Que me esfaquearam, e eu fiquei entre a vida e a morte, e lá atrás Deus preservou a minha vida, e até o dia de hoje eu sei porque eu estou aqui, porque Ele tem preservado a minha vida. Então eu quero ser muito grato a Deus, levantar minhas mãos e dizer: obrigado, Jesus. Se você também é grato a Deus, diga: obrigado, Jesus. Vamos dar um aplauso a esse Deus. E também não existe só Jesus, né, para você ser grato. Eu quero também ser grato à minha esposa, que me acompanha nessa maratona, sabe? Quero ser grato a Deus, tratando de ministério, pela vida dos meus cooperadores, pela vida do Marco, do Eupídio, do Wander, do Jefferson, do Cláudio, do Tiago, da Silvia, da Mônica, da Marilda, da Vanessa, da Ana, da Soraya, da Fátima, da Dulce, da Elisa, da Karina, da Rosemary. Essas pessoas que trabalham no ministério junto comigo, me ajudam, cada um numa área. Não sei se eu esqueci de falar de alguém, eu acho que eu falei todos os nomes. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, quero ter o meu coração nesse momento de gratidão e dizer obrigado pelo trabalho que vocês têm executado nesta casa, porque se não fosse vocês, seria mais difícil, né? Mas com certeza nós faríamos, mas com vocês as coisas tá fluindo uma maravilha. Eu vejo a união, a unidade e o amor que vocês estão servindo e vão continuar servindo aos santos. Isto é uma questão de honra para Deus. Eu quero que vocês levantem as mãos assim e digam: obrigado, Jesus, por poder servir. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então deixa eu agora falar de algo sobre o perdoar, né? Estamos falando sobre o perdão. Me dê aí só 15 minutos, já vamos terminar. O que é perdoar? O que significa a palavra perdoar? Conceder perdão. Perdoar quer dizer zerar as contas do passado. Sabe, se você falhou com alguém no passado e você já se arrependeu e a pessoa diz que te perdoou e continua te jogando na cara, quer dizer que tem duas pessoas que estão provavelmente num caminho de ruína, de doença, das piores vidas da terra. Tanto aquele que não perdoa e quanto aquele que não pede o perdão. Então eu quero dizer que perdoar é zerar as contas que foi feita no passado. Jesus na cruz, em João 19:30, ele disse o seguinte: tudo está terminado. Tudo está terminado. Tudo foi completado. Tudo está consumado. A palavra que ele usou foi consumação. Olha lá. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, o que ele disse? Está consumado. Ele falou: terminei. Então, o perdão, você zera tudo e começa do zero. Quando o perdão é liberado incondicionalmente, estamos dizendo para aquela pessoa que aquela ofensa já foi, não existe mais. Diga, já não existe mais. Perdoar é repetir com o próximo o gesto que Deus em Cristo fez por nós. O que ele fez por nós? Me perdoou.
Quem é que se sente perdoado? Mas você não se sente perdoado pelo bonzinho que você é. Você se sente perdoado porque pela graça de Deus. Você se sente perdoado porque Deus é cheio de misericórdia. Nós não merecíamos perdão nenhum. Mas Jesus nos perdoou. E eu digo amém. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Isso é perdoar. Perdoar é dizer não ao ressentimento. Eu digo não quero me lembrar, sabe? Deixa eu lhe falar alguma coisa que é muito importante. Perdoar não é ter amnésia. Amnésia é uma doença. Porque muita gente pensa assim: poxa, eu perdoei, mas eu lembro. Claro que você vai lembrar. Você não sofreu uma amnésia, ninguém bateu na sua cabeça com uma marreta e fez já tudo que passou na tua cabeça sumir da sua cabeça. O que fizeram com você, o que fizeram comigo, está aqui. Mas só que quando eu lembro do que fizeram, não me gera nada, só vem como lembrança. Não me gera dor, não me gera tristeza, não me gera angústia, não me gera nada. Está aqui, mas não me prejudica. Então é isto que você tem que entender. Talvez você pense que não perdoou, porque você não esqueceu. Eu perdoei, mas não consigo esquecer. Ninguém esquece, irmão. Só que o que aconteceu não te prejudica mais, não danifica a tua mente, não danifica a tua estrutura, teu corpo. Ela não mexe mais contigo. O acontecimento de 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma semana. Tem gente que traz coisa de 30 anos. Meu Deus. É tipo um karma, né, que a pessoa carrega. É meu karma, é teu karma. Jesus falou: troque o teu karma pelo de Jesus. Seja igual a Ele, perdoe. Perdoar é fechar a porta do coração para a amargura. Por quê? O que tem o problema da amargura? Hebreus capítulo 12, 15. Hebreus 12, 15. Olha o que ele diz ali. 12, 15, ele diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então a pessoa que não perdoa é uma pessoa amargurada. Ela não consegue ser feliz e ela não consegue deixar ninguém feliz à volta dela. A felicidade do outro incomoda ela. É uma pessoa amargurada que é gerada pela falta do perdão, tanto de liberar o perdão quanto de receber o perdão. Tem gente que se fecha para perdoar como se fecha para receber. Então diz que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e, por meio dela, da raiz de amargura, o que acontece com a casa? Muitos sejam contaminados. Às vezes uma mulher amargurada, um marido amargurado, contamina tudo, contamina filhos, contamina, todo mundo que se envolver com essa família amargurada vai ser contaminado com a amargura, porque a pessoa ela está amargurada. Toda raiz de amargura causa perturbação no coração. A amargura gera doenças incuráveis. Perdoar é semear misericórdia. Se você não gosta do que você está colhendo, a gente tem que parar um pouquinho e pensar no que nós plantamos. Porque toda colheita está ligada a uma plantação. Deus, Ele não desce do céu e não dá... Porque quando eu era criança, eu pensava que Deus era Zeus. Lembra aquele Deus gregos, né? Grego. Aqueles filmes que ficava com uma... Como é que é o nome? Flecha, né? Um arco flecha. Ficava lá procurando alguém para destruir, né? Então, a gente tem que entender que Deus, Ele é amor. Deus é amor, diga assim, Deus é amor. Então, mais uma aqui. Perdoar é reconhecer que todos nós estamos sujeitos a tropeços e a quedas. Não tem ninguém aqui entre nós que não vai cair, não vai tropeçar. Então, se você casou, se você tem tua família, se prepare para tirar do baú
uma quantidade imensa de perdão. Porque se você não tirar do baú a quantidade de perdão, você não consegue viver em família. Por que as pessoas se separam? Porque as pessoas não conseguem se perdoar, a amargura está dentro, sabe? A pessoa fica amarga, ela por dentro, ela fica doente, ela está doente, a pessoa está doente, precisa de Jesus. Só Jesus, só quando o amor de Deus entra no coração de alguém, e esse alguém se sente perdoado, aí ela começa a entender que ela foi feita à imagem de Deus, e foi feito para refletir o amor de Deus para com os outros também. Glórias a Deus. Então, perdoar é um ato irracional aos olhos do homem natural. 1 Coríntios 2,14, o que ele diz lá, irmão? 1 Coríntios 2,14 diz o quê? Olha lá o que ele diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, quando alguém perdoa algo que parece imperdoável, pessoal, você é louca. Perdoou ele, perdoou ela, mas a Bíblia diz que é loucura mesmo. Esse perdão não é produzido dentro do banheiro, em casa. Esse perdão é produzido quando o Espírito Santo entra no coração do homem. Sem o Espírito Santo é impossível você perdoar, não é esquecer, perdoar e seguir sem ser prejudicado no teu corpo. Porque muita gente está sendo prejudicada no seu corpo, porque segue com as amarguras, com a traição. Irmãos, quantas vezes eu fui abandonado e traído por membros de igreja? Quanta gente que juraram amor. Pastor, o que você tem com essas pessoas, contra elas? Nada. Absolutamente nada. Quando eu lembro delas, eu lembro do tempo que elas estavam comigo, que elas eram sinceras comigo. Então a minha memória com essas pessoas é os melhores momentos da vida, porque quando você tem os piores momentos, você recorda do outro pelos piores momentos, aí você gera doença para você. Então, em nome de Jesus, siga o exemplo de Jesus Cristo. Perdoar é uma questão de obediência à ordem do Senhor. Paulo falando em Efésios 4:32, põe lá, irmão, Efésios 4:32, ele diz o quê? Antes, sede uns para com os outros, maligno, é isso? Não, benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Siga o exemplo do mestre. Pastor, mas eu não consigo esquecer. Você não tem amnésia, você não está doente, você não está com Alzheimer, você não vai ter Alzheimer para esquecer. Perdoar não é esquecer, é você saber o que aconteceu, mas você já liberou essa pessoa, você já liberou, o teu coração já não sangra mais. Enquanto ele estiver sangrando por causa de uma situação que você disse que perdoou, porque você ainda não perdoou. Jesus falou, se perdoardes as ofensas dos outros de todo o teu coração, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Então, libere, seja um doador. Perdoar não custa R$5, R$1, R$1.000, não custa nada. Perdoar, basta você ter Jesus dentro de você, basta você ter o amor. Nós falamos no domingo passado sobre o amor. O amor não é um sentimento, o amor não é uma decisão, o amor é Deus, o amor é Cristo. Quando você tem Cristo, você tem amor. O amor não é, eu escolho amar. Ninguém escolhe amar, irmão. Se você não tiver Cristo, é difícil amar, é muito difícil. Pastor, eu não tenho Cristo e eu amo. Você está mentindo. Você tem Cristo, você que pensa que não tem. Você que pensa que não tem, você tem Cristo no teu coração. Para você conseguir amar de verdade, biblicamente, você precisa ter esse Deus que é amor. Amém, igreja? Perdoar não é uma emoção, é ter Cristo no coração. Tem muita gente que perdoa na emoção, depois volta o sentimento, né? Tá bom, não vamos resolver essa situação, tá perdoado. Aí daqui a 3, 4 dias depois, pimba na cara. É porque
Está na mente ainda e você ainda não quer ficar livre. Saia da mão dos verdugos. Quem é atormentado é você. Vai viver a vida. A vida passa rápido. Você conheceu pessoas que foram embora cheias de amarguras. Você conheceu pessoas que foram embora. Muita gente morreu, não foi com a Covid. Morreu porque os seus corações estavam amargurados. Muitas pessoas morreram por causa da doença, do medo que causaram no coração da maioria das pessoas que partiram com medo de morrer. Quem tem Cristo não tem medo de morrer, porque a morte não é a morte é o começo da vida. Porque nós saímos de um plano de sofrimento, que é a carne, e entramos num plano de amor eterno. Eu sei de onde eu vim. Você sabe de onde você veio? Se você sabe de onde você veio, não tema esse inimigo, que ainda será derrotado. Chamado de morte. Ele vai ser derrotado, mas não tema ele, porque Jesus falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim, jamais morrerá. Porque foi dado a nós o direito. Quando ele nos perdoou na cruz, ele não só perdoou as nossas falhas, ele nos deu o direito de viver uma vida eterna para sempre com ele. Porque muitos dizem: oh, essa aqui é a vida de cachaça, vida de orgia, vida de sexo à vontade, de droga, de bebida. Isto que é vida, isto não é a vida, isto é a morte. A vida não é isto. Só quem acha que isto é a vida, quem está nas trevas. Quem está nas trevas chama a morte de vida e chama a vida de morte. Um dia eu vivi nisto. Eu dizia: oh, que bom passar 3 noites dentro da favela me drogando, isso que é vida, maravilha, bebendo, que bom, indo para os forró, que maravilha, coisa boa. Aí eu conheci a vida é Jesus. Eu não merecia ser perdoado, mas Ele me perdoou. Você não merecia ser perdoado, mas Ele te perdoou. Então, não deixe nenhuma raiz de amargura ficar dentro do teu coração. Perdoe. Assim seja. Assim disse o Espírito.